Olá, meu nome é Victor Zorati Ferreira e o título do trabalho que vou apresentar é Modelo de aprendizado de máquina não supervisionado para a detecção de falha em processos e equipamentos industriais. Este trabalho foi submetido e aprovado no terceiro workshop de Matemática, Estatística e Computação aplicadas à Indústria da Universidade de São Paulo. Este trabalho foi desenvolvido durante a disciplina de probabilidade estatística do MECAI, ministrada pelo professor Dr. Francisco Lousada Neto, e aqui neste slide tem representado todos os integrantes do grupo que desenvolveram este trabalho. Atualmente, devido à crescente industrialização e automação, a complexidade dos sistemas industriais aumentou, o que aumentou a chance de múltiplas e significativas falhas. A detecção antecipada de anomalias pode evitar falhas críticas dos processos e, consequentemente, aumentar a eficiência e a confiabilidade dos sistemas industriais. Simultaneamente a isso, os sistemas industriais modernos geram uma grande quantidade de dados de monitoramento, dados estes provenientes, por exemplo, de sensores instalados nas máquinas e nos equipamentos. No entanto, a disponibilidade de conjuntos de dados rotulados para todos os possíveis cenários de falha geralmente não são possíveis, já que a maioria dos sistemas industriais operam em condições não defeituosas, ou seja, um equipamento durante todo o seu ciclo de vida vai apresentar algumas falhas. Então é muito difícil a gente conseguir um banco de dados suficientemente grande que engloba todos os modos de falha que podem acontecer em determinada máquina. Assim sendo, modelos de aprendizado de máquina não supervisionado têm sido testados para auxiliar na detecção de anomalias em processos industriais. Então, aqui neste trabalho, foi utilizado o modelo de autoencoder. O autoencoder é uma rede neural artificial que aprende a codificar os dados de forma eficiente e não supervisionada. Ele é composto por duas partes, um codificador e um decodificador. O codificador ele comprime os dados de entrada, reduzindo a dimensão do sinal e gerando um espaço latente, enquanto que o decodificador ele reconstrói os dados de entrada a partir da representação codificada do espaço latente. O autoencoder ele é utilizado em diversas aplicações, desde redução de dimensionalidade, redução de ruído, geração de dados sintéticos e detecção de anomalias, que é o objetivo deste trabalho. Aqui neste trabalho foram utilizados dois bancos de dados. O primeiro deles é o Tennessee Eastman Process, ou simplesmente TEP. Este é um banco de dados amplamente utilizado na literatura para monitoramento de processo. Esse banco de dados é uma simulação de um processo químico desenvolvido pela companhia química Eastman, que fica no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. E essa planta química simulada ela é composta por diversos equipamentos, desde reator, condensador, compressor, e no total são geradas séries temporais de 52 variáveis de processo. Os bancos de dados simulados, eles são gerados tanto para a condição com a presença de falha, sem a presença de falha, condição em que a planta química simulada opera normalmente, quanto para a condição com a presença de falha, condição em que alguma parte da planta química opera fora do padrão. O outro banco de dados utilizado nesse trabalho é o banco de dados de dois equipamentos operados pela Transpetro. A Petrobras Transporte, ou Transpetro, ela é uma subsidiária 100% Petrobras, que atua no ramo de logística e transporte de petróleo e derivados, opera quase 8 mil quilômetros de oleodutos e dezenas de terminais e estações de bombeios espalhados pelo Brasil, e a Transpetro é responsável pela operação e manutenção de centenas de equipamentos, tais como conjuntos motobombas, assim como ilustrado nessa foto abaixo. E para todos esses equipamentos monitorados, diversas variáveis de processo são monitoradas e historiadas, tais como vazão e pressão do produto bombeado, corrente elétrica do motor, temperatura, vibração, entre outras variáveis de processo. A metodologia aplicada neste trabalho ela é dividida nas seguintes etapas. Primeiro, é realizada a divisão do conjunto em treino e validação, conjunto sem a presença de falha, e conjunto de teste, conjunto com a presença de falha. Posteriormente, é realizada a normalização das variáveis de processo, pelas estatísticas média e desvio padrão obtidas do conjunto de treino. Posteriormente, é realizada a amostragem do banco de dados. Então, cada amostra ela é definida como sendo o vetor formado por todas as variáveis de processo em determinado instante de tempo. Então, a amostra xt é definida como o vetor formado por todas as variáveis
de processo no instante t. A amostra xt mais 1 ela é definida pelo vetor formado por todas as variáveis de processo no instante t mais 1 e assim sucessivamente. Posteriormente, é realizada a definição da arquitetura do autoencoder, como o tipo de autoencoder, número de camadas, função de ativação e a função custo. E depois é realizado o treinamento do modelo com a otimização dos parâmetros da rede neural. E aqui nesse gráfico a gente tem um exemplo, da evolução da minha função custo, do erro quadrático médio, de acordo com o número de épocas, tanto para o conjunto de treino quanto para o conjunto de validação. Depois é realizada a definição dos parâmetros de detecção de anomalia. O primeiro parâmetro definido é o grau de anomalia, ou simplesmente GA, da amostra xt, que é o erro quadrático ou a distância euclidiana ao quadrado entre a amostra original, xt, e a amostra reconstruída, xttil. E o outro parâmetro definido é o mínimo móvel do grau de anomalia, ou MMGA, da amostra xt, que nada mais é do que o mínimo do grau de anomalia das últimas 10 amostras. O objetivo do mínimo móvel do grau de anomalia é filtrar possíveis transitórios presentes no processo industrial, que podem resultar em um grau de anomalia momentaneamente alto, mas que posteriormente apresenta uma queda. Aqui neste trabalho foram testadas outras métricas, desde média móvel, mediana móvel, mas constatou-se que o mínimo móvel apresentou uma melhor performance. Depois é realizada a definição do limite de aceitação a partir do conjunto de validação. Então, o limite de aceitação ele é definido como sendo 1,5 vezes o valor máximo do MMGA de todas as amostras pertencentes ao conjunto de validação. E, por fim, é aplicado o modelo treinado, ele é aplicado no conjunto de teste. Então, todas as amostras que apresentam um MMGA acima do limite de aceitação, ela é identificada como sendo uma anomalia. Então, aqui vamos aos resultados. Aqui neste slide, neste gráfico, temos os resultados obtidos para o banco de dados da Tennessee, para o modo de falha identificado como modo de falha do tipo 1. Em verde, a gente tem as amostras do conjunto de treino, utilizadas para treinar o modelo. Em laranja, as amostras do conjunto de validação. E em azul, as amostras do conjunto de teste. A linha tracejada em vermelho indica o limite de aceitação obtida pelo modelo, enquanto que a linha tracejada em preto indica o momento exato da introdução da falha sintética nesse meu modelo. E os pontos em vermelho indicam todas as amostras que apresentaram um MMGA acima do limite de aceitação. Então, aqui analisando o gráfico, podemos ver que o modelo de autoencoder ele foi capaz de detectar a introdução da falha sintética nesse meu processo químico simulado, porque logo após a minha linha tracejada em preto, as amostras do conjunto de teste apresentaram um aumento do MMGA, ficando acima do meu limite de aceitação. Então, todas essas amostras foram identificadas como sendo uma anomalia, como sendo uma falha no processo químico do banco de dados da Tennessee. E aqui nesse slide temos os resultados para o banco de dados da Transpetro. Nesse primeiro gráfico, temos o resultado do equipamento identificado como equipamento 1, novamente em verde, o conjunto de treino, em laranja, o conjunto de validação, e em azul, o conjunto de teste. Temos aqui o limite de aceitação, definido pela linha tracejada em vermelho, e aqui a linha tracejada em preto indica o momento exato que a equipe de manutenção da Transpetro identificou a falha desse equipamento em campo. E aqui novamente a gente consegue ver que o modelo de autoencoder foi capaz de detectar a anomalia, e mais do que isso, o modelo conseguiu detectar essa anomalia com uma antecedência quando comparado com o momento que a anomalia foi detectada em campo pela equipe de manutenção. Aqui podemos ver que essa antecedência foi de mais ou menos um mês. Então o modelo foi capaz de detectar a anomalia com uma antecedência de mais ou menos um mês à detecção da anomalia em campo realizada pela equipe de manutenção. E aqui neste outro gráfico temos o resultado do equipamento 2 e novamente podemos ver que a linha tracejada em preto indica o momento exato que a equipe de manutenção identificou a falha em campo. E novamente o modelo de autoencoder foi capaz de detectar essa anomalia com antecedência. E aqui, mais do que isso, a equipe de manutenção ela realizou o reparo desse equipamento
logo depois que identificou a falha em campo. Ou seja, logo depois, após a linha tracejada em preto, o equipamento passou por um reparo e voltou a operar normalmente. E podemos ver que o modelo de autoencoder foi condizente, porque os valores, né, do MMGA para as amostras subsequentes à linha tracejada em preta apresentaram, né, valores inferiores ao limite de aceitação, mostrando alta convergência entre o modelo e a realidade em campo. Por fim, né, neste trabalho, foi desenvolvido um modelo de aprendizado de máquina não supervisionado para a detecção de falha em processos e equipamentos industriais. Foram utilizados bancos de dados sintéticos da Tennessee e bancos de dados reais, de equipamentos reais operados pela Transpetro. Os resultados preliminares obtidos nesse trabalho se mostraram bastante promissores. O modelo de autoencoder foi capaz de detectar as anomalias em seu estágio inicial. E como trabalhos futuros, esse, essa equipe, né, vai testar, né, diferentes arquiteturas de autoencoder, desde rede neural convolucional, rede neural recorrente, autoencoder denoising e variational autoencoder, que são outras arquiteturas de autoencoder. E também gostaríamos de testar a otimização de hiperparâmetros. Aqui neste trabalho, os hiperparâmetros foram pré-definidos, como número de camadas, número de neurônios em cada camada, função de ativação, mas uma melhoria que pode ser feita no modelo é que o próprio modelo seja capaz de encontrar os hiperparâmetros que resultam em uma melhor performance do autoencoder. Obrigado a todos, até uma próxima.